Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro momento juntos durante esta Semana Santa. Eu espero que você tenha passado bem de ontem para hoje, espero que esteja tudo em paz na sua vida. Hoje nós iremos estudar mais um pouquinho da Bíblia. Recupera comigo aquilo que a gente viu até aqui. Na nossa primeira noite juntos, nós estudamos a respeito daquilo que foi a Páscoa lá no seu início. Depois disso, nós vimos o porquê desta Páscoa acontecer. Então, com o clamor do povo, a Páscoa ela veio a acontecer porque Deus queria libertar as pessoas daquela escravidão. E aquela escravidão e a libertação que aconteceu tornaram-se símbolo da libertação que Deus quer nos dar do pecado e de como Deus quer nos livrar dos deuses que nós temos ao nosso redor. Hoje, eu quero te convidar a refletir comigo sobre o problema que está presente, instaurado neste nosso mundo e que nos levou a essa circunstância toda de haver escravidão, haver pecado e assim por diante. Então, hoje nós iremos trilhar um caminho que para muita gente já é conhecido, mas eu espero que de alguma forma eu possa ajudá-lo a entender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, me acompanha numa oração, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abençoa agora os nossos esforços nesta direção. Toma conta de nós. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Muito bem. Não é de hoje que o nosso mundo está envolvido em uma trama que a Bíblia chama de pecado. Esta trama, ela teve origem, segundo diz a Bíblia, muitos anos atrás. Muitos e muitos anos atrás. Não chega aos milhões de anos que a evolução, os evolucionistas dizem que foi o que levou para o nosso mundo chegar a ser o que é hoje. Nós somos criacionistas, acreditamos de que Deus criou todas as coisas e elas foram criadas perfeitas. Tudo no seu lugar, tudo bem encaixado, bem ordenado. E valeria a pena até a gente refletir um pouco sobre como que de tão ordenado assim chegou a ser tão bagunçado do jeito que está e problemático. Como que surgiu a morte, se tudo era vida? Como que surgiu o desgosto, a traição, os problemas, o assassinato, o roubo? Como tudo isso veio a fazer parte do nosso cotidiano, se Deus criou tudo de um jeito completamente diferente disto? Bom, a explicação ela é bastante complexa e talvez nunca será satisfatória. E eu vou dizer para você por quê. Antes de entrar no texto bíblico, tá? Eu vou dizer para você o seguinte. Eu li uma vez num texto de uma autora que dizia o seguinte: o dia que você conseguir explicar o pecado, ele deixa de ser pecado. E veja a lógica dessa afirmação. Ela é uma lógica muito segura. Se você pode explicar um porquê de algo tão ruim ter acontecido, então esse algo tão ruim tem uma razão para existir. O pecado ele não tem razão para existir. Ele é um ponto fora da curva, Deus não tinha plano de que isso surgisse, mas Deus já estava planejado, nós veremos isso. Deus já tinha um planejamento para conter e resolver este problema que traz tanta dificuldade para a nossa vida. Então, eu quero que você me acompanhe na leitura de como tudo aconteceu. Esta leitura ela não é uma explicação, tá bom? Mas ela é uma leitura, é para a gente se inteirar dos fatos. Gênesis capítulo 3 nos fala a respeito disso, a partir do verso 1, dizendo assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A partir daqui, meus amigos, tudo desandou.
tudo descambou, as coisas começaram a dar errado, eles perceberam que estavam nus, eles entenderam que tinham feito coisa errada, que haviam feito uma coisa muito feia, triste. Eles se tornaram conhecedores de algo que não lhes era possível saber antes, porque a experiência ela não havia sido passada, vivenciada por eles. Veja como tudo isso aconteceu. Um tentador, que nós na Bíblia conhecemos por diabo, Satanás. As duas palavras elas são muito fortes. Diabo significa aquele que foi lançado através de. Essa é a origem dessa palavra, uma palavra grega. Satanás é uma palavra hebraica e ela significa adversário, inimigo. Este ser que lá no céu ele começou a dar trabalho para Deus, começou a fazer um mexerico, uma fofoca, falar coisas que Deus não era. Ele veio parar aqui na Terra com a chance de nos tentar. E tentando-nos, ele poderia ser bem sucedido ou não. Infelizmente, ele deu no que ele queria, deu sorte. E como se diz por aí hoje, deu ruim para nós. Porque Adão e Eva acabaram comendo daquele fruto. E este era o teste de obediência deles. Infelizmente, eles caíram. Agora veja, qual era a intenção de Satanás? Por que ele queria fazer isto? Eu ouvi uma explicação sobre isto muito tempo atrás e eu quero compartilhar com você, porque ela faz muito sentido. A palavra bíblica para sagaz é a mesma palavra, é quase a mesma palavra que descreve a situação de Adão e Eva no pós-pecado. Imediatamente, quando os olhos deles se abriram, eles se tornaram parecidos com a serpente. A palavra aqui é a palavra arum, é a palavra do hebraico arum. A serpente era sagaz. E o que eles se tornaram é uma palavra que é uma variação dessa palavra arum. O que significa isso é que o homem, na sua tentativa de ser mais inteligente, de ter os olhos abertos e poder enxergar algumas coisas a mais, ele acabou se tornando, na verdade, como Satanás, porque ele seguiu a orientação de Satanás. E Satanás queria mesmo que eles fossem a sua imagem e semelhança, e ele ainda quer isto até hoje. Quando ele vem e nos engloba, nos envolve neste ambiente de pecado, de problemas, e a gente acaba saindo do prumo, deixando Deus e a convivência de Deus, a gente acaba se tornando mais parecido com ele. A Páscoa nos traz uma mensagem de que nós precisamos e de que é possível nós conseguirmos retornar àquela imagem inicial, que é a imagem e semelhança de Deus. Este é o convite de Deus. Foi por isso que ele fez todo esse esforço de trazer Jesus Cristo a esta terra. Você já tinha pensado dessa forma? Você sabia que Deus, ele já tinha noção, muita noção, de que este mundo iria passar pelo pecado, então ele já promoveu algum tipo de solução. E a Páscoa é um jeito de Deus nos explicar qual é a solução de Deus. Eu quero ler para você qual é esta solução. 1 Pedro, uma carta que foi escrita por Pedro, ela traz um texto que é muito importante para esse entendimento. Ela diz assim, em 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Você percebeu que aqui ele está falando sobre o cordeiro que morria e ele morria para quê, né? Por quê? Como? Em que circunstância? Na Páscoa dos judeus, eles deveriam matar um cordeiro, você se lembra? Então aqui está dizendo, é uma ligação com aquele evento. Então por este precioso sangue, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado ao mundo no fim dos tempos, por amor de vocês. Jesus é aqui colocado como sendo este cordeiro que foi conhecido antes da fundação deste mundo. Portanto, antes de Deus criar este mundo, Jesus já era conhecido no céu por Deus, dentro da Trindade. Ele já era conhecido como o Cordeiro de Deus e que um dia iria tirar os pecados do mundo. E um dia, como está escrito em João 1,29, um dia Jesus Cristo estava caminhando e ele estava indo na direção de João Batista.
E João Batista olhou para ele e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ali se cumpriu, ali Jesus Cristo ele foi visto e enxergado, começando ali a partir daquele momento o fim dos tempos. Ali ele foi visto, apontado, ele foi tomado pelo menos por João Batista e por aqueles que acreditaram. Ele foi visto como o Cordeiro de Deus. Este é o plano de Deus. A Páscoa nos fala disto. Há pecado no mundo. Nós, seres humanos, estamos destituídos da glória, da graça, da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós todos somos pecadores e se dissermos o contrário, diz a Bíblia que somos mentirosos. Nós precisamos de um Salvador. A Páscoa nos dá esse recado, mas ela também diz que o Salvador foi providenciado. E você já aceitou este Salvador? Amanhã eu vou te contar um pouquinho mais sobre como que isto se dá. Por que precisou Jesus vir morrer aqui nesta terra? Por que ele tinha que estar no nosso lugar? Eu vou explorar um pouquinho mais disso amanhã, tá bom? Então, por hoje, guarda este recado. A gente vive num mundo muito difícil e é preciso uma solução especial. Sozinhos nós não conseguimos. Que Deus te abençoe para que você veja que Ele está de mão estendida e Ele quer te dar a mão então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela solução pronta, pela solução direta, prática, através de Jesus. Abençoa cada um destes meus queridos e queridas que hoje me ouvem e amanhã nos traz de volta para este momento tão especial e nos ensina. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. A gente se vê amanhã. Tchau.